E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o William. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre identidades auxiliares. Antes eu quero dar um recado. Se você não assistiu a aula anterior, assista, porque não tem como entender esta aula sem conhecer o Teorema de De Morgan que eu expliquei na aula anterior. E também expliquei ele com mais variáveis. Muita gente conhece o Teorema de De Morgan, mas pouca gente sabe usá-lo com mais variáveis, certo? Ele se estende a N variáveis. Então, a gente pode usar quantas variáveis precisar. Beleza? E nessa aula eu explico isso. Então, continuando. Revisão de fatoração. Bom, a fatoração na matemática ela é muito usada para simplificar expressões. Na álgebra de bolha a gente também usa ela para fazer isso, certo? O que mais a gente usa é o fator em evidência. Fator é qualquer elemento que contribua para a obtenção de um resultado, certo? Então, por exemplo, o A ele tem um valor, o B ele tem um valor. Logo, ele é um elemento que contribui para a obtenção de um resultado final, certo? Então, quando a gente tem vários fatores iguais, ou também algum fator que a gente queira colocar em evidência, a gente pode fazer isso. Lembrando que isso é possível através da propriedade distributiva. Então, como a gente faz? Por exemplo, eu tenho esse aqui é na matemática, mas na álgebra de Bode funciona exatamente da mesma forma, tá? Mas na matemática a gente tem assim. Bom, a gente tem o A mais A vezes B. A gente tem essa expressão, certo? Aqui é uma expressão. Isso aqui seria uma equação, Mas aqui é uma expressão. Bom, então A mais A vezes B, certo? Eu posso colocar o A em evidência, porque eu tenho A aqui e A aqui, certo? Então, o que eu faço? Eu coloco o A em evidência. Eu faço A vezes 1. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa, tudo bem? Então, eu posso simplificar dessa forma, usando o número 1, porque se eu aplicar a distributiva, eu retorno ao resultado inicial, certo? A vezes 1 é igual a A vezes B, AB. Eu não sei quanto vale A, não sei quanto vale B, deixo indicado A vezes B, beleza? Então, na álgebra de Bode, a gente faz a mesma coisa. Então, vamos lá. Bom, a gente vai provar essa identidade aqui. Isso daqui também é uma base para simplificar uma expressão, certo? Isso aqui, na verdade, é uma simplificação. Só que essas identidades é bom você ter em mente, para você decorar. Já você bater o olho e saber, como se fosse um produto notável, Você bate o olho em A mais A vezes B, você sabe que é igual a A. Você não precisa se preocupar mais com o resultado, tudo bem? Bom, então vamos provar que A mais A vezes B é igual a A, beleza? Podemos provar essa identidade usando a propriedade distributiva e também a fatoração, Então vamos colocar o A em evidência, como a gente fez no quadro anterior. Por isso que eu falei, funciona exatamente da mesma forma. Bom, A mais A vezes B eu tenho que é igual a A vezes 1, A vezes B, certo? Porque se eu aplicar a distributiva, eu retorno ao resultado inicial. Então aqui a gente tem outra identidade que nós estudamos na aula retrasada, que foi a aula sobre isso, postulados da álgebra de Bode. O que acontece? Quando eu tenho qualquer coisa mais 1, eu tenho que é igual a 1, certo? A mais 1 é igual a 1. Sempre será 1. Porque na porta OR, isso é verdade, Se eu somar 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Vamos supor que a porta OR tenha 1 milhão de entradas. O resultado vai ser 1. Então, qualquer coisa que some com 1, o resultado é 1. Porque no número binário a gente não tem 2, não temos 3. Então, se eu tenho uma entrada que forma uma única saída, o resultado só pode ser um único número. Então, este valor, no caso aqui, é o número 1. Como no número binário a gente só tem 1 e 0, então aqui é o número 1. Qualquer coisa mais 1 é igual a 1.
Então aqui eu vejo que eu já posso simplificar, porque 1 mais b é igual a 1, certo? Qualquer coisa mais 1 é igual a 1, então eu posso simplificar, certo? Fica desta forma, a que multiplica 1. Na álgebra de Boolean existe essa diferença, você não precisa saber o valor de b. Na matemática a gente não pode fazer isso, porque a gente trabalha com números decimais. Mas na álgebra de Boolean, como a gente só tem uma única saída em uma função, entre uma função, por exemplo, entra várias variáveis, sai um único número, né? Então a gente tem que isso é uma função lógica. Como só tem uma única saída, a gente pode fazer isso daqui. Então eu tenho que o resultado é 1. Simplifiquei, ficou a, né? Ficou a vezes 1, certo? B mais 1 é igual a 1. Então fica a que multiplica 1. Bom, aqui eu tenho uma multiplicação que eu simplifiquei, né? E agora a gente viu que a vezes 1 é igual a A. Por quê? Porque, por exemplo, aqui está explicando, ó, A igual a 0, 0 vezes 1 é igual a 0. Então, o resultado é o mesmo valor de A. Se o A é 1, 1 vezes 1 é igual a 1. Então, o resultado é igual a A. Então, sempre que eu tiver um número que multiplica 1, o resultado é ele mesmo. Então, é a mesma coisa da multiplicação na matemática, certo? Então, a gente tem que A vezes 1 é igual a A. Fica provado para vocês a primeira identidade. A segunda identidade. Bom, ela é bem parecida com a anterior. A gente pode provar essa identidade da mesma forma que a gente fez com a outra, certo? Só que aqui é uma diferença. Ó. Lembra que eu expliquei na aula dos postulados? Sempre que eu tenho uma multiplicação que antecede uma soma, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, porque senão eu não consigo obter a expressão. Tá? Eu não consigo resolver a expressão. Então, aqui eu tenho que aplicar a distributiva. Eu vejo uma multiplicação que antecede uma soma distributiva. Lembre-se disso. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva, né? A gente tem A vezes A é igual a A vezes A. Não sei quanto vale A e não sei quanto vale B. Então, eu vou deixar indicado por enquanto. A vezes A, aí eu vou fazer A vezes B, mais A vezes B, né? Vai ficar mais A vezes B. Bom, A vezes A é igual a A, né? Qualquer coisa vezes ela na álgebra de Boolean é ela mesma. Por quê? Se o A é 0, 0 vezes 0 dá 0. Se o A é 1, 1 vezes 1 dá 1. Tudo bem? Bom, tem aqui o lembrete daquela aula dos postulados, certo? Então, eu posso resumir isso daqui como A mais A vezes B, certo? E agora, eu voltei naquela expressão aqui, ó, ela ficou igual a essa, né? Então, para provar ela é a mesma forma, né? Eu vou colocar um A em evidência, depois eu vou fazer 1 mais B, que é igual a 1, certo? E aqui, o A vezes 1 é igual a A, então fica provado para vocês que A vezes A mais B é igual a A. Beleza? Bom, esta aqui já é um pouquinho mais longa, né? Vamos lá. Terceira identidade. A mais B vezes A mais C é igual a A mais B vezes C, certo? Então, vamos provar essa identidade. Bom, eu tenho uma multiplicação que antecede uma soma, né? Então, aqui eu também devo aplicar a distributiva, tá? Eu sei que aqui é um pouco confuso, mas aqui eu tenho um resultado que multiplica este resultado. Então, aqui também é uma multiplicação que antecede uma soma. Também devo aplicar a distributiva, tudo bem? Então, a gente vai aplicar a propriedade distributiva aqui, certo? Como a gente viu, ela é verdadeira, né? Então, A vezes A, certo? Mais, né? Não se esquece do sinal de mais. A vezes C, certo? Mais B vezes A, mais B vezes C. Aqui eu vou organizar em ordem alfabética para ficar mais fácil o entendimento, certo? Então, aqui eu só organizei em ordem alfabética. Como a multiplicação e a soma, eles ambas possuem a propriedade comutativa, então eu posso fazer isso. Lembre-se que 2 mais 8 é a mesma coisa que 8 mais 2. Então, mantém-se a mesma propriedade, beleza? Bom,
E aqui eu também tenho que A vezes A é igual a A. Então eu já posso simplificar isso daqui. Agora eu vejo uma coisa também. Eu vejo que eu tenho 3 A's, certo? Eu tenho A aqui, tenho A aqui, tenho A aqui. Então eu posso colocar uma evidência. Coloquei o A em evidência. A vezes 1 é igual a A vezes B, AB. A vezes C, AC. Viu? A propriedade distributiva ela ajuda muito, gente. Então presta bem atenção nela. Aí a gente viu que qualquer coisa mais 1 é igual a 1. Se eu tenho um valor somando com 1, na álgebra de bolha eu tenho saída 1. Então a gente tem que tudo isso daqui entre parênteses é igual a 1. Olha, eu já simplifiquei muita coisa aqui, né? Ficou A que multiplica 1 mais B mais C. Aqui eu também tenho que A vezes 1 é igual a A, né? Então A vezes 1 é igual a A. Eu já posso simplificar isso daqui também. Então fica A mais B vezes C. Portanto, esse símbolo aqui é portanto, tá? Em matemática. Bom, A mais B vezes A mais C é igual a A mais B vezes C, certo? Eu sei que é um pouco diferente da matemática algumas coisas, né? Porque na matemática você precisa saber o valor daqui, precisa saber o valor daqui. Mas na álgebra de Boole não. Como a gente só tem 2 resultados possíveis, 2 estados distintos, na verdade, né? A gente consegue, pela lógica, obter o resultado final. Bom, quarta identidade. Esta é um pouco difícil, né? Não é tão fácil igual as outras, mas vamos lá. Essa identidade, para provar ela, a gente vai usar uma identidade que a gente aprendeu na aula de postulados, né? Bom, a gente tem que, se a gente colocar dois inversores, a gente retorna ao resultado original. Então, é o mesmo exemplo que eu dei naquela aula. Se você pegar um copo, ele está de boca para cima. Você pega esse copo e você inverte ele de boca para baixo, certo? Depois você pega esse copo e inverte ele de boca para cima. Então, ele retornou ao estado inicial, certo? Aqui não é diferente. Então, eu tenho que A barrado é igual a A, certo? O que eu vou fazer? Eu tenho essa expressão aqui. Para que eu possa aplicar o teorema de De Morgan e ver se eu consigo simplificar a expressão, tá? Não é toda expressão que você vai conseguir simplificar. Tem expressão que não tem como, já está reduzida, né? Então, para eu achar um argumento, para que eu consiga simplificar a expressão, eu vou usar como argumento matemático, né? Argumento da álgebra de Boole, isso daqui. Então, eu vou pegar essa expressão e vou barrar elas 2 vezes, porque A mais A barrado vezes B é igual a A mais A barrado vezes B barrado. Se eu colocar dois inversores na saída desta expressão, eu não vou mudar o resultado dela, certo? Então, por intermédio desta identidade, a gente pode aplicar o teorema de De Morgan. Lembre-se que a gente aplica o segundo teorema quando temos uma porta NOR e o primeiro teorema quando temos uma porta NAND. Então, por intermédio desta identidade, A barrado é igual a gente pode aplicar o segundo teorema de De Morgan. Porque aqui eu tenho uma porta NOR, né? Disfarçada, né? Porque tem 2 inversores. Na verdade, eu não tenho uma porta NOR. Eu tenho uma porta NOR, um inversor depois dela. Mas assim, se tirar essa outra barra, vamos supor que a gente tem uma porta NOR, certo? Então, partindo desse argumento, o que eu posso fazer, né? Eu posso abaixar esta barra aqui, não essa de cima, tem 2, né? Essa de cima e essa de baixo. Eu posso abaixar esta barra aqui, certo? E transformar isso daqui em uma porta NAND. Vamos ver o que acontece. Então, eu vou abaixar esta barra, lembrando que eu estou abaixando neste valor aqui. Eu não estou abaixando aqui e não estou abaixando a barra aqui. Eu já expliquei isso na aula do teorema de De Morgan. Se você não lembra, você clica aqui. Você vai ser direcionado para a aula, certo? Bom, então eu abaixei esta barra, certo? O resultado ficou assim. A barrado, né? Porque eu abaixei essa barra, então essa barra veio para o A. A barrado vezes A barrado vezes B barrado, certo? Aqui então eu tenho uma porta
nem de agora, né? E aqui eu tenho um inversor na entrada A. E daí eu vejo que eu também posso aplicar o primeiro teorema de De Morgan nesses parênteses, certo? Por quê? Eu tenho aqui uma barra, então eu posso abaixar essa barra aqui. Lembrando que aqui, o que acontece? Eu mudo a barra do A para o B. Por quê? Porque quando eu abaixo essa barra, o A fica abarrado, barrado. Eu abaixei essa barra, ficou duas barras aqui. Então, como ficou A barrado, barrado, vezes B barrado, o que acontece? Barrado, barrado é igual a barrado, é igual a A, por exemplo. A barrado, barrado é igual a A. Então, a gente exclui a barra, por isso que o A não tem barra. E aqui o B tem barra, porque ele não estava barrado, então a barra desce aqui, beleza? Por isso a barra sumiu do A, tá bom? Bom, continuando então, aqui a gente pode aplicar a propriedade distributiva, porque mudou esse sinal aqui pelo teorema de De Morgan. Bom, então como eu troquei o sinal, eu vou aplicar a distributiva. A barrado vezes A barrado vezes A, mais A barrado vezes B barrado, né? Então, A barrado vezes B barrado, correto. Bom, a gente também tem essa identidade que A barrado vezes A é igual a zero. Então, se, por exemplo, o A é 1, A barrado é zero, né? Porque o comprimento de A é A barrado. Então, o valor de A barrado sempre vai ser o inverso do valor de A. Lembre-se que quem executa isto é o bloco lógico inversor. Então, continuando aqui, né? O que acontece aqui? Bom, aqui é zero, então zero mais qualquer coisa é igual a qualquer coisa, né? Zero é o elemento neutro da adição, tudo bem? Então, eu posso excluir isso daqui. E aí ficou, né? A barra aqui de cima se mantém, porque eu não mexi nela ainda, ficou A barrado vezes A vezes B barrado, barrado. E aqui eu posso aplicar o primeiro teorema de De Morgan. Então, eu posso abaixar essa barra aqui, vai ficar A barrado, barrado, mais B barrado, barrado. Bom, barrado, barrado é igual a ela mesma. Então, eu posso excluir as barras. Então, fica A mais B. Então, está provado que A mais A barrado vezes B é igual a A mais B. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula, certo? Se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilhe para compartilhar o conhecimento e também siga-nos nas redes sociais. E até a próxima aula!